Amém. Queridos, vamos para o Evangelho segundo São Lucas, aproveitando que estamos de pé em reverência à leitura da Palavra de Deus. E eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia no capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. E aí no capítulo 12, você acompanhasse a leitura que farei dos versículos 15 a 21. Nestes versículos, o evangelista São Lucas registra as palavras que foram proferidas pelo Senhor Jesus Cristo em uma parábola. Capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 15, versículos 15 a 21, está registrado assim na eterna palavra do Senhor nosso Deus. Em seguida, Jesus lhes advertiu, dizendo: tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de bens que possa conseguir. E lhes propôs uma parábola, dizendo: as terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então veio à sua mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-se. Ficarão. Contudo, disse Jesus e lhe afirmou: tolo, insensato, louco, esta mesma noite te pedirei a tua alma, e todos os teus bens que tens entesourado, para quem ficará? Isso é o que acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Meus amados, eu trabalhei, como os irmãos sabem, aproximadamente 40 anos na CEMIG, e meus últimos 33 anos foi como professor da Universemig, a escola aqui. E quando eu estava me preparando, passei no concurso interno, estava me preparando para dar aulas, eu tive um professor que algumas vezes me marcou com algumas filosofias. Algumas vezes eram adágios populares, outras retirados de autores que são ícones no assunto. E eu me lembrei hoje, ao ler este ensino de Jesus, esta é uma parábola, é uma didática que Jesus usou muito para ensinar aos que lhe ouviam. E eu me lembrei de uma coisa muito simples que este meu professor falou e que ficou gravada no meu coração, que a simplicidade é a última etapa da complexidade. Que a função do professor era fazer isso. Tornar o desconhecido conhecido. Sempre partindo do ponto que se conhecia alguma coisa. E fazer com que algo que pudesse ser complexo, difícil de entender, tornasse-se simples. Jesus acaba de fazer isso ao proferir essa palavra. Se nós formos meditar, a partir do pecado do homem lá no Éden, quando houve a separação entre o homem e Deus, segundo as Sagradas Escrituras, ficou muito complexo a relação do homem com Deus e de Deus com o homem. Lá no próprio Éden, quando Deus acertava com Adão e com Eva, a entrada do pecado e desse período negro de separação e complexo
de Deus se relacionar com o homem. A Bíblia diz que Deus já nos prometeu Jesus. E Ele agora exercendo o seu ministério terreno, através dessa parábola, Ele tornou o complexo em simples e falou algo de muita importância da relação do homem com Deus e de Deus com os homens. Ele contou que existiu um homem, existem duas correntes na teologia, principalmente na teologia sistemática, muito menos na teologia bíblica, mas na teologia sistemática nós temos uma corrente que crê que as parábolas de Jesus eram só recursos didáticos. Mas existe outra corrente que crê que Jesus falava somente de casos, de histórias, não de histórias, mas de histórias, de acontecidos, de coisas que realmente aconteceu. E eu sou de crer, de adotar, ao ler a palavra de Deus, esta segunda corrente. Jesus nunca contou uma história. Jesus é Deus. E Ele falava de coisas que Ele sabia que existiam, ou que existiria. E nesse caso eu entendo que Jesus está falando da história de um homem que existiu, e que Ele viu, que Ele conheceu como Deus, como homem perfeito em comunhão com Deus, que Ele conheceu e viu o coração deste homem. Era um homem muito rico. E Jesus, através dessa parábola, Ele disse que esse homem, no seu trabalho, na sua dedicação, os seus campos produziu mais do que ele esperava. Foi um ano de muita colheita. E quando ele estava para colher, certamente usando os veículos, os meios de transporte para vistoriar as suas terras, as suas lavouras, os seus plantios, ele constatou que a sua colheita seria maior do que dos outros anos e que por isso ele tinha noção de que não caberia a sua colheita nos seus celeiros. E Jesus disse que esse homem começou a pensar: como é que eu vou fazer? Eu vou distribuir isso, eu vou vender isso, eu vou trocar isso por uma outra coisa, eu vou queimar, eu vou deixar perder? Não. Jesus disse que ele falou assim: não. Eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores e vou recolher a minha safra, a minha colheita. E como já sou rico, a Bíblia diz que ele possuía muitos bens, nesse texto que acabamos de ler. Ele disse para si mesmo, falou: alma, que é a sede do nosso sentimento, da alegria, da preocupação, da tristeza, do choro, dos sentimentos. Falou: olha, alma, tenho muitos bens em depósito, tenho muita riqueza comigo, e come, folga-te, alegra-te, festeje. Você vai fazer isso, alma, meu coração, por muitos anos. Eu sou muito rico. E a Bíblia diz que Jesus disse àquele homem, que Deus de alguma forma disse àquele homem, Jesus é quem estava falando aqui: homem louco, homem insensato, esta noite Deus te pedirá a tua alma. O que você tem de bens, de riqueza, de grãos, para quem será? Quem serão os herdeiros? Quem vai de fato usufruir dessa riqueza? E Jesus conclui a sua parábola dizendo que este é o estado de todo homem na relação com Deus e de Deus com ele, que só trabalha para a vida material, que só preocupa com as coisas temporais, com as coisas desta vida, deste mundo de agora, e não preocupa, não investe, não trabalha, não tem um depósito, não tem celeiros de valores, de coisas espirituais, de uma vida para com Deus. Não é rico para com Deus, é rico somente para as coisas deste mundo. A Bíblia diz que este homem
é um representante de uma classe que Jesus chamou de loucos, de insensatos, de inconsequentes. E existem nesse mundo, meus queridos, você que está me ouvindo em casa, se for a primeira vez que participa de um culto, ou mesmo você que já é ouvinte da palavra de Deus, aqui presente, existem nesse mundo somente dois grupos de pessoas. Não somente nesse texto, mas ao contextualizar esse texto nas Escrituras, nós percebemos que Deus anuncia-nos que existem um grupo de loucos, insensatos, que só pensam na vida de aqui, de agora, não pensam em Deus, não servem em Deus, não servem a Deus, não fazem a vontade de Deus, e um grupo que faz. Estes, segundo Jesus, não são loucos. E meus amados, eu queria que nós meditássemos em algumas coisas. Quais são os pontos fundamentais que Jesus tem nesse seu exercício de mestre, como bem é chamado, de Rabi, Rabone, que é na linguagem original um pouco mais específica de um grande mestre. E o que é que Jesus quer ensinar com esta parábola? Primeiro eu quero dizer que este homem, Jesus não está condenando. Pelo contrário, este homem fazia muitas coisas que nós fazemos e devemos fazer e que são certas. Inclusive, coisas que são princípios bíblicos. Qual era o perfil da parábola, deste homem da parábola de Jesus? Homem rico. Abraão foi rico. Jó foi rico. Quantos homens de Deus na Bíblia foi rico? Jesus não estava condenando isso. Riqueza não é pecado. Este homem tinha muitos bens, ou seja, ele usava bem a sua riqueza. Porque muitas pessoas ganham dinheiro, têm uma grande safra, têm celeiros cheios, mas não sabem usar. Não trabalham bem com o dinheiro, com o valor, e não pode ser atribuído ele ao seu perfil, à sua qualidade, à sua existência de ter muitos bens. Tinha celeiros. Esse homem era um planejador. Esse homem, ele falou assim: vou destruir, vou construir. Isso é planejamento. Uma das matérias que eu lecionava na Universimig ensinava planejamento. Porque finalmente uma das matérias que eu trabalhava era segurança na vida e no trabalho. E eu ensinava e repetia várias vezes, às vezes várias vezes no dia, porque recebia turmas diferentes. Que quem faz alguma coisa e dá certo e não planejou, deu sorte. Não era para dar certo. Uma hora não vai dar certo. Planejamento é uma coisa dos princípios de Deus. Até Israel, quando caminhava no deserto, tinha uma ordem. Deus tinha um planejamento para Israel. Deus falava a Moisés como é que seria a caminhada do outro dia. Deus direcionou vários servos dele, como Davi, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Então o planejamento é uma coisa de Deus. Foi Jesus quem ensinou que qualquer pessoa que vai construir uma torre deve primeiro assentar-se e contar os tijolos para ver se ele vai conseguir concluí-la. Isso é planejamento. Então esse homem era um homem que planejava. Isso nós temos que fazer. Jesus não estava condenando isso. Ele falou que ia destruir, construir novos. Esse homem tinha poupança. Celeiro naquela época era poupança. Quantas vezes eu já falei para pessoas, né? Hoje eu não me atrevo mais, nós temos um especialista aí, fazendo live de economia atual. Então eu não me atrevo mais. Mas já dei estudos aqui sobre finanças, sobre planejamento. Algumas pessoas mais de caminhada maior comigo vão se lembrar disso. Hoje eu falo para o evangelista Emerson, faça lá. E eu também vou me assentar aí para aprender com ele, né? Ele é do ramo, está estudando, está se aperfeiçoando nisto. Mas poupança celeiros era poupança. Esse homem só tinha celeiros cheios porque ele sabia poupar. Porque o seu planejamento constituía em poupar. Isso é de Deus. Eu já ensinei muitas vezes nos meus casamentos que são feitos no gabinete,
e são concluídos aqui, eu falo 2 a 3 horas sobre finança doméstica, sobre debite, credite, e que o casal, a família precisa ter um celeiro, precisa guardar. É assim mesmo, evangelista? Estou falando bobagem não, né? Te dou liberdade de me corrigir aí, que só vai ajudar. Nós estamos ao vivo aqui. Celeiro, esse homem fazia poupança. E essa poupança desse homem não era coisa nova, era um planejador nato, porque diz que os celeiros dele, falou assim, tens em abundância. Isso foi registrado pela Escritura, isso aqui é a palavra de Deus. É um livro cientificamente provado e é eterno. É a carta de Deus aos homens, é coisa séria. Diz que esse homem, ele tinha em abundância. Um homem organizado, queridos. Quando ele fala aqui assim, ó, calma minha alma. Eu me lembro do dia que me aposentei. Eu tive alguns sentimentos estranhos. No ano seguinte eu quase morri de trabalhar para ver se supria. Eu tive uma sensação de ficar assim meio abandonado. Trabalhei em 2 empresas. E a segunda quase 40 anos. E agora eu estava me desligando da empresa. E esse homem aqui, ele estava se sentindo o quê? Ele estava prestes a aposentar. Ele era tão organizado que eu enxergo a aposentadoria na vida desse homem. Ele falou assim, ó, tens muito, você agora descansa, folga, alegra, goza, aproveita. Você está aposentando. Você está alcançando um planejamento financeiro, profissional, um investimento da sua vida, e você precisa desfrutar disso. Ele disse para si mesmo, às vezes a gente tem que dizer assim, né? Agora eu vou descansar, né, irmão Antônio? Que está recentemente aposentado. A gente não deve ficar citando nomes durante a mensagem, eu já falei isso aqui, estou repetindo. Uma vez ou outra assim passa, mas não convém não. Não é uma boa aula para os meus discípulos. Quero dizer aos irmãos que esse homem, ele ia aposentar-se. Ele guardou para o futuro, então ele tinha previdência social. Que não é hoje um privilégio dos brasileiros. Eu estou aposentado há 6 anos. E não é verdade que a nossa previdência enche algum celeiro. Enche não. O padrão de vida cai muito. Mas a desse homem era uma espécie de aposentadoria particular, posso dizer isso? Economista aí, Emerson, evangelista, né? Era uma espécie de aposentadoria complementar, que chamaríamos hoje, um investimento particular para receber no futuro, para ter uma garantia de vida melhor no futuro. Esse homem tinha isso, irmão, esse era o perfil desse homem. Porém, Jesus chegou para esse homem e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. E o que Jesus quer nos ensinar aqui é que o nosso planejamento, por melhor que seja, e eu reputo esse homem citado por Jesus, esse homem da parábola de Jesus, um grande planejador, um grande investidor, um homem de poupança que guardava, que aprendia com a Escritura, que sabia o princípio da Escritura de guardar, como a formiga faz. A Bíblia fala assim, vai ter com a formiga, preguiçoso. Esse homem trabalhava, ninguém colhe, ninguém tem muitos bens, ninguém faz um celeiro, uma aposentadoria, uma poupança sem trabalhar. É preciso trabalhar. Esse homem tinha princípios bíblicos na sua vida, mas Jesus falou assim, deixa eu te falar, por melhor que seja o seu planejamento, ainda que eu, Jesus, o Filho de Deus, aquele que trouxe a palavra de Deus para os homens, ensine o planejamento, a poupança, o cuidado, não pode esbanjar, você está certo nisso, mas deixa eu te falar, o planejamento da vida do melhor planejador, do melhor homem, como digo, homem raça, mais organizado da vida, o seu planejamento não manda na sua vida, em gozar dos bens que você adquiriu, pode não acontecer. E disse a ele, outras pessoas poderão desfrutar dos seus bens, das suas riquezas, e você pode nem chegar à aposentadoria. Então Jesus o alertou do inesperado. Jesus disse, olha, a vida não obedece nossos planejamentos. Existe uma coisa na história, algumas pessoas aqui vão se lembrar, que é chamado pelos especialistas
da lógica do cisne negro. E tem até um livro com esse nome, é um livro de filosofia. A lógica do cisne negro. Eu quero ilustrar essa minha palavra com essa lógica nesta noite. Até o século XVII, queridos, pensava-se que todos os cisnes fossem brancos. Quando falava cisne, traduzia-se num animal branco. E por volta do ano 1700, no século XVII, até lá, por mais cisnes que as pessoas vissem, que fossem vistos, eles eram todos brancos. Tem até uma canção que eu gosto muito, aprendi a cantar quando fiz o exército, para os jovens aí que ficam vibrando de não fazer exército, foi uma das grandes e melhores experiências da minha vida, aprendi muito, que é o hino da Marinha do Brasil, e ela chama Cisne Branco, até para a época redundante, porque todo mundo pensa em cisne branco. Então existe essa questão da lógica do cisne branco, né? O hino da Marinha começa assim: qual cisne branco em noite de lua vai deslizando num lago azul. Coisa bonita, falando das embarcações da Marinha, da vida da Marinha, das suas atividades no mar. Até que, então, no século XVII, na Austrália, foi descoberto o primeiro cisne negro. E, ao descobrir isso, inclusive é símbolo da Austrália, viu? Você pode consultar lá a Wikipédia, lá na internet, que você vai ver isso. Então, nesses anos, queridos, os cisnes brancos era um evento que todo mundo pensava que não ia ser contrariado. Jesus está alertando esse homem disso, da lógica do cisne preto. Porque a lógica do cisne negro, lá da Austrália, do século XVII, ela ganhou corpo, ganhou vida, através de um filósofo inglês, David Hume. Este homem, ele criou esse pensamento filosófico, essa lógica do cisne negro, para demonstrar que nós temos um problema na indução, ou seja, nós temos uma fraqueza no processo do raciocínio indutivo, que é uma tendência das pessoas olharem para trás e pensarem que porque para trás a vida foi assim, as coisas foram assim, elas serão sempre assim. Como todo mundo pensava que todo cisne era branco, um dia a lógica foi quebrada. E Jesus está alertando como esse homem, o David, esse filósofo inglês, de que a lógica do cisne branco não é desse homem, não é do ano 1700, não. Está aqui no ensino de Jesus. Jesus falou: homem, você está colhendo, você está pondo no celeiro, você está fazendo poupança, você preparou a sua aposentadoria, só que essa lógica pode ser quebrada a qualquer momento. Daqui a pouco te dirão que existem cisnes negros. Daqui a pouco esta lógica pode ser quebrada. Esta noite, disse Jesus. Disse Deus. Jesus diz na palavra assim: disse Deus, disse o Pai, te pedirão a tua alma. O que você tem para apresentá-lo? Deus não vai receber os seus celeiros. Deus não vai receber a sua aposentadoria. Deus não vai receber os seus bens. Você vive preocupado somente com esta vida, e o ensino de Jesus está aqui quebrando aquilo que nós olhamos: ou até agora deu certo, até agora veio assim, então vamos dizer que vai continuar assim. Isso me remete à pandemia. Era início de março deste ano. Eu lembro que estava muito cansado, e fui com a minha esposa e a minha neta Alana para Caldas Novas. Fui de avião, sem nenhuma preocupação. Não vi nem um zorro no avião. Todo mundo não era artista de cinema antigo. E quando chegamos em Caldas Novas,
eu liguei a televisão e a coisa começou a ganhar corpo. Eu tive que interromper minhas férias, voltar rápido para cuidar da igreja que estava para ser fechada. Nós fechamos a igreja antes do primeiro decreto, assim que eu conversei com médicos da minha intimidade e tive informações e li a respeito do coronavírus. Falamos, vamos parar para pensar. E saiu o decreto em seguida, dando detalhes do fechamento da igreja. A pandemia foi uma lógica do cisne negro. A pandemia quebrou. Eu não sabia o que era viver uma pandemia. Alguma coisa na história lá da gripe espanhola, lá longe, gerações próximas de nós não viu isso. Jesus está alertando muito antes do ano 1700. Então o David Kilman, na realidade, está repetindo o ensino de Jesus. Ele está falando, Jesus assim, ó, esta lógica da vida que passou, essa coisa que a gente pensa que vai ser sempre assim. Sabe, queridos, o que Jesus está dizendo aqui é que tem pessoas, tinha nos seus dias, antes dele, tem hoje, em todo o tempo da história do homem na face da terra, tem pessoas que vivem pensando que essa vida aqui é a vida eterna, que ela não tem limite, que ela não tem fim. Quantos planos por causa da pandemia tiveram que ser cancelados? Nós teríamos 8 casamentos aqui na igreja esse ano. Eu já fiz um, pela misericórdia de Deus, deu certo. Dentro das regras da pandemia, tive que reaprender tudo. Uma pessoa assídua em casamentos nossos aqui, que disse que não gostava de casamento, mas passou a vir em casamento no nosso tempo aqui na Betel. Ela me disse assim, há poucos dias passados, que apesar de tudo, de todo cuidado, foi tudo muito diferente o casamento que eu celebrei aqui na pandemia. E dia 21 agora nós vamos celebrar outro. 21 de novembro. Mudou. Eu tinha planos de viagem. Eu tinha planos de fazer um monte de coisa. Eu tinha muitos planos para a igreja. E o nosso Cefore, nossa escola de formação de obreiros, de estudo bíblico, que inaugurou com tantos planos, com uma grade, com uma escola com noção de onde estava saindo, para onde queria chegar, com planos de certificado, com grade, com um plano de estudo bíblico, que a pessoa sabia o que estudou, para onde ela estava indo, o que aquilo seria a base para o aperfeiçoamento do conhecimento bíblico. Parou. Deus parou. Na pandemia, Deus parou o mundo, parou o homem. E hoje nós estamos parados aqui, porque Jesus está dizendo que nós precisamos pensar na vida com Deus, que por melhor que seja o nosso planejamento, por melhor que seja a nossa vida, pelo melhor que possa se nomear que está acontecendo, Deus precisa fazer parte da nossa vida, do nosso investimento, do nosso celeiro. A Bíblia diz que o homem precisa ter um celeiro no céu. Jesus chama a atenção até dos planejadores mais bem-sucedidos, como é este, na minha opinião, na análise do texto da parábola, que planejam aqui nesse mundo sem pensar na vida eterna. Tem crentes em Jesus Cristo que vivem assim. Tem crentes em Jesus Cristo, tem membros de igreja, frequentadores de igreja, pessoas que leem a Bíblia, que andam vivendo esta vida como se esta vida aqui fosse a eterna. Não, não é. Não é. Mas vai ter pandemia de novo, pastor? Não sei. A mídia até chega a colocar essa possibilidade. Mas lembremos-nos daquele episódio de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos da América. Naquele ano, Emerson, a mídia, os registros históricos dão conta de que pessoas saíram para trabalhar e quando aqueles aviões por terroristas foram lançados nas Torres Gêmeas, houve uma grande queda na economia dos Estados Unidos da América, a maior potência econômica do mundo.
8% de queda. O governo teve que interferir. Foi um fato isolado lá dos Estados Unidos, muito embora isso repercuta por todos os lados. Com certeza isso chegou até nós, em importações, em questão de relação da nossa economia com o dólar, e por aí afora. Mas há fatos gerais, como foi essa pandemia. Jesus está falando do inesperado, da lógica do cisne negro. Lembra disso? De que esta noite, ainda esta noite, a nossa história pode ser interrompida. Nós podemos ser chamados a atravessar o portal eterno. E é preciso ter um celeiro nos céus. Aí agora eu podia até partir para te perguntar: já viu enterrar trigo junto com o morto? Relógios famosos? Você já viu enterrar dólar numa urna funerária junto com o dono? O que já vimos levar? Sei lá se é o melhor terno. Talvez não. Seja melhor deixar os ternos melhores para alguém aproveitar. Não se leva nada. Jesus falou: moço, grande planejador, grande economista, investidor. Posso chamar, evangelista? Lá na sua live você me dá uma chance de falar isso. Grande investidor. Os seus investimentos, a sua vida da agora, os seus cargos, os seus títulos, a sua fama, a sua beleza, os seus bens, ou qualquer outra coisa que você queira mencionar, suas aquisições ficarão aqui, e o celeiro do céu, o celeiro eterno, somente este vai te acompanhar para a eternidade. E pode ser essa noite. Jesus falou, não é daqui uns tempos. Você não pode deixar para depois. Talvez na economia você possa deixar algumas atitudes, alguns investimentos, alguns comportamentos citados e muito bem citados, muito bem tratados pelos especialistas, pelos economistas, pelas pessoas que estudam isso. Você pode deixar alguma coisa para depois, só que o do céu, o de Deus, o de Jesus, Deus não brincou quando deixa Jesus vir ao mundo, o seu Filho se encarnar, nascer da Virgem Maria, morrer numa cruz, padecer como padeceu. Deus não estava brincando com a vida espiritual de qualquer. É sério. Tem que pensar nisso hoje, é o que Jesus está nos dizendo nesse texto, nessa parábola. Eu não posso esperar amanhã. Hoje eu preciso ter uma atitude para com o celeiro que está no céu. As pessoas conferem as suas aposentadorias, as suas poupanças, o que está rendendo mais. Nunca se vendeu tanto livro de autoajuda emocional, psíquica. Nunca se vendeu tanto sobre economia, sobre como enfrentar os problemas econômicos que serão gerados por essa condição que o Brasil está sendo levado de investimento do governo, quase muito próximo da dissolvência econômica financeira. O que isso vai trazer? As pessoas se interessam muito por isso, mas as pessoas têm se interessado pouco, inclusive a igreja, de saber como vai o celeiro dos céus, como vai o celeiro da vida eterna, como vai aquilo que eu invisto em Deus, no meu futuro, quando eu atravessar o portal da vida e for viver a eternidade. Quero dizer a você que as pessoas parecem que não contam que vão morrer fisicamente, e na alma elas não morrem. A sua alma é eterna, viu? Você que está me ouvindo em casa, participando conosco, você que está aqui, a sua alma é eterna, creia você ou não, isso daqui é a palavra de Deus. Ela diz que a sua alma é eterna. Ela diz que Jesus veio ao mundo por causa disso. Ela diz que Jesus veio ao mundo porque estávamos condenados, perdidos. Nós não tínhamos a conta de fazer um celeiro nos céus. E hoje temos, e não temos visto esta oportunidade comprada por Jesus como valiosa, como necessária. E é preciso tomar uma nova posição. Precisamos fazer isso. Isso é urgente. É para essa noite, segundo o ensino de Jesus. Quero dizer aos irmãos, preciso terminar. Jesus faz uma advertência aqui
que a vida é finita. Essa vida terrena é finita. E que eu devo esperar isso para agora, de imediato. Mas Tiago, usado pelo Espírito Santo, ele coloca outra coisa que precisamos colocar na nossa meditação de hoje. Em Tiago, no capítulo 4, versículos 13 a 15, depois você pode conferir em casa. Você que está em casa fica mais fácil ainda. Você pode ir lá logo depois do culto, está terminando. Tiago escreve assim pelo Espírito Santo: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Que é a sua vida? Pergunta ele, pelo Espírito Santo. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa ao calor do sol. Ao invés disso, disse Tiago pelo Espírito Santo, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto e faremos aquilo. A vida é finita, queridos, e aqui o Espírito Santo está nos alertando que além de finita, o seu tempo aqui nessa terra é breve. Eu estou com 62 anos. E não é raro eu ir a Oliveira. Eu não tive muito tempo dessa vez. Passar por lugares. A casa pastoral lá em Oliveira, ela está no bairro que está a escola que eu fiz até o meu 3º ano científico. Que era o nome... Tem isso ainda? Tem mais não, né? Tem muitos doutores lá que estudaram comigo. Muitos nomes importantes estudaram lá na escola que eu estudei. Mas não é raro eu passar por lugares assim e me lembrar, como se fosse ontem, um tempo muito curto, muito próximo de mim, de quando ainda era adolescente, quando era jovem, era estudante, e vivia aquele tempo lá da escola, onde eu digo, para chegar à casa pastoral eu tenho que passar sempre na porta. Eu quero dizer aos irmãos, que a alerta de Jesus aqui, é que a vida é finita, e que este finito da vida é breve, que ela vem logo. Jesus está dizendo, queridos, a quem não crê, não adianta não crer, a Bíblia é a palavra de Deus, é aqui que está escrito, não adianta. Jesus está dizendo a quem finge de crer, a quem tem fingido de crente, a membros de igrejas que não têm feito um depósito nos céus, de que deveriam pensar nisso. Estas pessoas, ainda que conheçam a Bíblia, estas pessoas ainda que frequentem cultos, essas pessoas ainda que estejam em algum templo, chamado de evangélico ou não, essas pessoas, segundo Jesus, precisa pensar na finidade da vida. A vida é finita, você vai partir para a eternidade, e de se lembrar que é breve, é rápido. Você, quando se assustar, Deus está chamando você para a eternidade. Quantas pessoas partiram para a eternidade na pandemia? Quantos? Quantos foram chamados a apresentar a Deus o seu celeiro dos céus? Quantos foram chamados a deixar o seu dinheiro como esse homem? Deixar a sua fama, o seu nome gravado em alguma coluna, em alguma placa. Quantos foram chamados por Deus nessa pandemia a deixar a sua poupança, os seus bens daqui, e apresentar a Deus o seu celeiro eterno, e apresentar a Deus o seu planejamento de vida eterna, o seu comportamento espiritual. Jesus ensina que o grande planejador desse texto, um homem exemplar, um homem que o ensino de Jesus serve para um ensino de vida financeira, de vida econômica, de vida a ser adotada por pessoas nos dias de hoje, e será assim enquanto existir vida nessa terra. Quero concluir agora. O que é que Jesus quer com isso? Para mim, para você. Jesus quer que você avalie se você já é rico diante de Deus.
O que você tem feito para se apresentar a Deus? O homem tem uma alma eterna, ela não morre. E quando ele atravessar o portal da vida, vai se apresentar diante de Deus. O que Jesus está perguntando aqui é o que você tem. Como é que estão as suas mãos? Se você não vai levar consigo dólar, se você não vai levar consigo reais, se você não vai levar consigo o seu ouro, não vai levar consigo os seus bens móveis e imóveis, o que é que você tem para levar? Como se apresentará diante de Deus? É isso que Jesus está perguntando aqui. Jesus está perguntando aqui se você temos ajuntado tesouros no céu. Porque quando fomos chamados à eternidade, tudo daqui vai ficar aqui. E só irá com você aquilo que for a vontade de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 21. Ele diz assim: Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois aonde estiver o seu tesouro, disse Jesus, aí estará também o seu coração. Então Jesus está nos chamando a esse balanço. Volto a repetir, Deus parou o mundo com o coronavírus para falar com o mundo. Quantas pessoas não podiam parar um pouquinho para ouvir sobre a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para lembrar-se de Deus, para lembrar-se de Jesus Cristo, para valorizar a mensagem que Jesus Cristo trouxe do Pai dos céus para nós, porque estava correndo pela sua empresa, pelos seus negócios, pelos seus interesses, pelos seus afazeres. O coronavírus parou todo mundo. Agora é o momento de ouvir a Deus. Deus quer que você o ouça. Deus te conhece, viu? A Bíblia diz que Deus conhece cada um de nós desde o ventre da nossa mãe. E Ele quer te ajudar, Ele quer dirigir. Jesus, quando ensinou a orar, Ele ensinou o Pai Nosso, popularmente chamado assim, o ensino da oração. E Ele diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. É preciso deixar a vontade de Deus ser feita na sua vida, ou você terá perdido toda a sua vida aqui nessa terra. Essa é uma mensagem que pertence a esse momento de pandemia, de distanciamento, de isolamento social. Ouvir o que Deus quer te falar. Todos nós iremos atravessar o portal da vida individualmente. Jesus não está falando do arrebatamento da igreja aqui, não. Está falando de você, de mim, e que nós partiremos individualmente. Onde você vai passar a eternidade? Jesus disse que só tem 2 caminhos. Um conduz ao inferno, a condenação eterna. E o outro, que é Ele, o caminho, a salvação de Deus, mandada a esse mundo e que pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, o caminho que conduz à vida eterna, que conduz a Deus, que conduz aos céus. Onde você passará a eternidade? A Bíblia tem um checklist. Você quer saber? A Bíblia te informa. Você quer saber como vai a vida com Deus? Aqui a bússola. Você quer saber como está a sua vida com Deus? Aqui a Bíblia, a própria Bíblia, a chama de prumo. A palavra no original que define isso aqui é cano. Cano é unidade de medida. Aqui tem a medida para você saber se você tem um celeiro nos céus. Se você está pronto a ser chamado por Deus e atravessar o portal da vida. E aonde você vai passar a eternidade? Te recomendo a aproveitar esse tempo, esse sacolejo, esse abalo, esse mover do nosso sentimento, da nossa emoção, da nossa condição, para examinar na Bíblia como vai a sua vida com Deus. E não deixe isso para depois, porque Jesus disse assim: tolo, insensato, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tens preparado para quem será. Não é daqui a alguns anos,
Quantos celeiros você tem aqui na terra? Qual é a sua grandeza de posse? Quantos celeiros você tem? Como é que você está planejando aqui com os seus celeiros? Você vai quebrá-los para poder fazer maiores? Vai adquirir mais riqueza? Quantos você está planejando construir? Mas como vai o seu celeiro lá no céu? Como vai a sua vida com Deus? Esta é a grande razão desta parábola de Jesus Cristo a respeito deste homem, que ele chamou de louco, e que é um modelo de dois tipos de pessoas que existem no mundo. Os loucos, que só vivem como se a vida fosse só aqui, e aqueles que Jesus Cristo, Filho de Deus, a quem a Bíblia diz que as palavras não passarão. Tudo passa, mas as palavras dele são eternas, nos acompanhará. Ele diz que tem o grupo que vive aqui, pensando só nessa vida aqui, não estará na eternidade com Deus, não alcançará os céus. Assim, eu te deixo a parábola do rico insensato, a parábola, o ensino de Jesus, aquilo que Jesus fez como grande mestre, que é tornar o complexo em simples, em possível de ser assimilado, guardado e vivenciado. Que Deus te abençoe. Deus abençoe você que está conosco no YouTube, e que assim, não espere para amanhã não, faça hoje um exame. Aqui tem a ferramenta, essa aqui é a carta de Deus aos homens, e se você quiser, nós estamos dispostos a te ajudar. Na sua Bíblia, não tem duas Bíblias, a Bíblia é uma só, a ver como vai a sua vida com Deus.